Muito bem, pessoal, a partir deste vídeo vamos estudar a lei orgânica aqui do município de Santo Cristo. A lei orgânica, que é a principal lei do município, é a lei que trata da organização e funcionamento aqui do município de Santo Cristo. Vamos então conhecer todas as características da lei, sempre focado na preparação para concursos públicos. E no final, então, do conteúdo, após estudarmos as leis, teremos também questões simuladas que eu vou elaborar para que vocês já treinem com questões no estilo da banca, para que a gente já vá se preparando para a prova. Então, o nosso formato ideal de estudos da legislação municipal é esse. Eu vou apresentar aqui a lei para vocês. Vocês têm a apostila depois para fazer as leituras e releituras de revisão e depois terão também um simulado com questões para praticar. Bom, vamos ao que interessa então. O município de Santo Cristo é formado faz parte, né, da união indissolúvel com o estado do Rio Grande do Sul e com o Brasil, como a gente sabe. Essa união indissolúvel significa que o município não pode se separar do Rio Grande do Sul ou do Brasil. Claro, ele faz parte do nosso país e do nosso estado. Tranquilo. Aqui vai dizer que ele é constituído dentro do Estado democrático de direito, que ele vai buscar o desenvolvimento de uma comunidade livre, justa e solidária, fundada na autonomia, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho, livre iniciativa e pluralismo político, que são fundamentos que estão também lá na Constituição Federal. E o município vai respeitar esta lei orgânica e as duas constituições, a Constituição Estadual e a Constituição Federal. A ação do município deve se desenvolver sem nenhum privilégio e sem nenhum preconceito de qualquer forma. É basicamente isso que a gente tem no artigo 1º, uma apresentação do município, dizendo que o município vai respeitar os princípios e normas da Constituição e da lei e vai atuar sem nenhuma forma de preconceito. Para fins de prova, a banca não costuma formular questões sobre este primeiro artigo. Claro que a banca sempre pode nos surpreender e cobrar na prova de vocês, mas é menos provável. Já o artigo 2º já foi objeto de questões da banca e pode aparecer de novo em prova. O artigo 2º, ele apresenta os poderes do município. E o município de Santo Cristo, assim como qualquer município aqui no Brasil, possui dois poderes: o legislativo, que é a Câmara de Vereadores, e o executivo, que é a prefeitura. Não existe poder judiciário no município, isso é importante. Só quem tem poder judiciário é o Estado e a União. Os municípios vão ter somente dois poderes. E a pegadinha que a banca faz em prova é tentar te confundir, dizendo que o município tem 3 poderes. E aí está errado, o município somente esses 2. O município também, objetivando integrar a organização, planejamento e execução de funções de interesse regional comum da região que o município faz parte, pode associar-se aos demais municípios da região e do estado, para formar uma associação dos municípios do Grande Santa Rosa ou a sua sucedânea. E a defesa dos interesses municipalistas é assegurada por meio da associação ou convênio com outros municípios ou entidades localistas. Símbolos do município de Santo Cristo são a bandeira e o brasão do município. Bom, sobre a organização político-administrativa, o município de Santo Cristo, como a gente sabe, faz parte do Rio Grande do Sul e é uma pessoa jurídica de direito público interno. Todos os municípios são pessoas jurídicas de direito público interno. A banca pode fazer uma pegadinha dizendo que o município é uma pessoa jurídica de direito público externo, e aí estaria errado. Exemplos de pessoa jurídica de direito público externo são estados estrangeiros ou organizações internacionais. Os municípios brasileiros são pessoas de direito público interno. Outra pegadinha que a banca pode fazer é afirmar que o município é uma pessoa de direito privado, e aí está errado.
Os municípios são pessoas de direito público. Pessoas de direito privado podem ser empresas públicas, sociedades de economia mista ou empresas privadas mesmo. Muito bem. O município que tem sua sede na cidade de Santo Cristo e a criação, organização e supressão de distritos depende de duas coisas. Depende de uma lei municipal e um plebiscito. Plebiscito é uma forma de consulta à população. Então, para o município mudar ou criar novos distritos, tem que ter uma consulta à população por plebiscito e uma lei municipal. E alterações do território do município vão respeitar sempre a forma prevista em lei complementar estadual, sempre preservando a continuidade e unidade histórico-cultural do seu território, também precisando sempre do plebiscito da consulta à população. O artigo 6º traz 3 vedações. Uma vedação é uma proibição ao município, né? E a banca adora perguntar em prova. A banca costuma fazer questões trazendo itens e perguntando quais ou quantos estão corretos. Então, sempre que a gente tem itens enumerados, é importante a gente entender e memorizar. E este das vedações já foi cobrado em outras provas, pode aparecer de novo na prova de vocês. Tem 3 coisas que são proibidas ao município. Primeira coisa, município não se mete com religião. O município não se mete com religião porque ele não pode estabelecer cultos religiosos ou igrejas, ele não pode criar igrejas ou cultos. Ele não pode subvencionar, quer dizer, ele não pode dar dinheiro. Ele não pode embaraçar o funcionamento. No texto da lei está embaçar, mas certamente eles querem dizer embaraçar, que é atrapalhar, impedir o funcionamento. Por isso que eu digo que ele não se mete, porque ele não pode criar, não pode colocar dinheiro, mas também não pode impedir, atrapalhar, embaraçar o funcionamento das religiões. Então, primeira proibição é essa, o município não se mete com religião. Segundo, não pode um município recusar fé a documentos públicos. E terceiro, não pode criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Todos os brasileiros são tratados da mesma forma pelo município, não podendo ser criadas preconceitos, distinções entre eles. Muito bem. Bens de competência do município. São bens do município todos que lhe pertencem e as coisas móveis e imóveis sob seu domínio. O município que tem ainda direito à participação naqueles royalties, né, resultado da exploração de petróleo ou gás natural. Competências do município, a gente tem no artigo 8º uma grande lista de competências e é importante que vocês façam a leitura dessas competências. E ao ler o artigo 8º, sempre memorizem que vocês estão lendo competências que são do município de Santo Cristo. Porque depois, no artigo 9º, vocês vão encontrar competências do município em comum, em conjunto com a União e com o Estado. Então, aqui no artigo 9º, que tem essas competências em comum, estão competências que são do município, mas que ele vai praticar junto com o governo federal, com o governo estadual, porque são competências comuns, não são só do município. E na tua prova, a banca pode misturar as competências que são só do município com essas competências em comum. Bom, avançamos agora para o poder legislativo. O poder legislativo de Santo Cristo é a Câmara Municipal de Vereadores. A Câmara Municipal que é composta por 9 vereadores. Isso pode ser uma pergunta da tua prova. Quantos vereadores tem no município? São 9 vereadores, conforme o parágrafo único aqui do artigo 10. Bom, e salvo disposições em contrário, as deliberações, que são as decisões que a Câmara vai tomar após votação, são tomadas por maioria dos votos, desde que estejam presentes a maioria dos seus membros. A gente sabe que são 9 vereadores. Para que a Câmara possa decidir algo, é necessário que estejam presentes na votação mais da metade dos seus membros, ou seja, 5 membros. Então, se tem uma sessão da Câmara hoje, ela só pode decidir algo se pelo menos 5 dos 9 membros estiverem presentes. E aí,
Estando 5 vereadores presentes, eles vão votar e vão aprovar por maioria dos presentes, que é o que a gente chama de maioria simples. Então, se tem sessão da Câmara hoje e estão presentes 5 vereadores, com 3 votos eu já teria maioria. Se estiverem presentes 6 ou 7, eu vou precisar de 4 votos para ter essa maioria. E se estiverem presentes 8 ou 9 vereadores, eu vou precisar de 5 votos para aprovar a matéria por maioria. Então vejam que essa maioria simples é uma maioria relativa, porque ela muda conforme a quantidade de presentes. Em regra, é assim que são decididas as matérias aqui na Câmara. No entanto, a gente vai estudar hoje aqui na Lei Orgânica que tem algumas situações que é exigido o voto de maioria absoluta, ou o voto de 2/3 dos vereadores. Quando precisa de maioria absoluta, eu vou precisar de 5 votos para aprovar a matéria. E não importa quantos vereadores estão presentes. Em qualquer caso, estejam presentes 5, 6, 7, 8 ou 9 vereadores, eu só vou aprovar a matéria se tiver 5 votos favoráveis. Então, as matérias que exigem maioria absoluta são um pouquinho mais difíceis de serem aprovadas do que as que exigem maioria simples. E tem algumas matérias que vão exigir 2/3 dos votos. Aí serão 6 votos, né? Porque 2/3 de 9 são 6. Então, as matérias mais difíceis de aprovar aqui são as que exigirem 2/3. E aí vai ser sempre assim. Quando tiver na lei orgânica a exigência de 2/3 ou de maioria absoluta, vai precisar dessa quantidade especial de votos. Quando não disser nada aqui na lei orgânica, é por maioria simples, que é mais da metade dos presentes. Então, essa é a regra de votações aqui da Câmara de Vereadores de Santo Cristo. Seguimos agora para atribuições da Câmara e nós vamos encontrar 2 artigos com atribuições da Câmara de Vereadores. As matérias do artigo 12 são projetos de lei que a Câmara de Vereadores vai votar e decidir. E depois que a Câmara decide, ela encaminha para o prefeito, que pode sancionar ou vetar, como a gente vai estudar hoje. Isso nas matérias do artigo 12, que são matérias de competência da Câmara com a sanção do prefeito. Por outro lado, no artigo 13, estão matérias que são competência exclusiva da Câmara. Uma matéria que é competência exclusiva da Câmara é uma matéria que cabe somente à Câmara decidir e ponto final. Quer dizer, a Câmara de Vereadores vai discutir e votar essas matérias e depois que ela decide, ela encaminha para o prefeito. Ou melhor, ela não vai encaminhar para o prefeito, né? Ela decide ponto final. Essa é a diferença do artigo 12 para o artigo 13. Nas matérias do artigo 12, a Câmara vai decidir e encaminhar para o prefeito sancionar ou vetar. Nas matérias do artigo 13, a Câmara decide e ponto final. O prefeito não se mete nessas decisões aqui. O prefeito não vai ter a oportunidade de vetar essas matérias. E como que isso pode cair na prova? A banca vai colocar no enunciado: é competência exclusiva da Câmara ou é competência com a sanção do prefeito. E aí, ela vai misturar as matérias do artigo 12 com as matérias do artigo 13. Então, vamos ver aqui. As matérias do artigo 12, que são as competências da Câmara que passam pela sanção do prefeito, são projetos de lei da Câmara que tratam dos seguintes assuntos. Primeiro, trata do dinheiro público. Os tributos do município, que são a principal fonte de arrecadação do município, as normas orçamentárias, que são o PPA, LDO, a LOA, fixação do efetivo da Guarda Municipal, planos e programas municipais de desenvolvimento, bens do município, transferência temporária da sede do governo, que é a sede da prefeitura, criação de cargos públicos na prefeitura, organização das funções fiscalizadoras da Câmara, normatização da cooperação de associações no planejamento do município, também da iniciativa popular, criação, organização e supressão dos distritos, criação de secretarias na prefeitura e órgãos da prefeitura e criação também de entidades da administração indireta, que são empresas públicas, sociedades de economia mista, autarquias e fundações. Todas essas matérias a Câmara decide e encaminha para o prefeito sancionar ou vetar. Já nas matérias do artigo 13, a Câmara decide ponto final, o prefeito não se mete nessa decisão.
Bom, aqui nessas matérias que são competência exclusiva da Câmara, a Câmara geralmente está cuidando do seu funcionamento interno e, em razão da separação dos poderes, o prefeito não vai intervir nesses assuntos internos da Câmara, ou a Câmara está fiscalizando o próprio prefeito. Quer ver? Quando a Câmara elabora o seu regimento interno, ela está estabelecendo a sua regra interna de funcionamento. Como que vão funcionar as sessões da Câmara? E o prefeito não se mete nisso, é matéria interna da Câmara. A Câmara também vai dispor sobre a sua organização e funcionamento. Ela vai definir qual é a estrutura da Câmara, quais são os cargos que tem na Câmara, quais são os setores que tem na Câmara, para o funcionamento interno dela. E o prefeito também não se mete nisso. Ela vai decidir sobre convênios, consórcios ou acordos que acarretem encargos ao município. E aqui, pessoal, ela está fiscalizando a prefeitura, porque quem celebra esses acordos é o prefeito. O prefeito vai celebrar um acordo, um convênio, um consórcio, e a Câmara vai decidir se aprova ou não. Também na função de fiscalizar, sempre que o prefeito ou vice-prefeito se ausentarem por mais de 15 dias do município, eles têm que pedir autorização para a Câmara. Também na função de fiscalizar, a Câmara pode suspender atos normativos do Poder Executivo que exorbitem o poder regulamentar. Aqui é quando o prefeito, por decreto, faz algo que não pode ser feito por decreto, algo que tem que ser feito por lei. Ele está exorbitando, ele está indo além do que ele pode. E a Câmara tem o poder, ao fiscalizar o prefeito, de suspender todos os atos do prefeito que sejam competências da Câmara e que ele esteja usurpando essa competência. A Câmara pode mudar a sua sede, cuida para não confundir. A mudança da sede do governo municipal, que é da prefeitura, passa pela sanção do próprio prefeito. A mudança da sede da Câmara é uma competência interna da Câmara e o prefeito não se mete nela. Também a Câmara vai fixar o subsídio dos políticos. A Câmara vai decidir quanto que vão receber os vereadores, prefeito e vice-prefeito. Mas isso sempre é feito de um mandato para o outro. Então os atuais vereadores vão decidir quanto que vão receber os próximos, que ainda vão ser eleitos. Também é a competência da Câmara julgar anualmente as contas do prefeito, mais uma função de fiscalização. E o prefeito, todo ano, até o dia 31 de março, tem que apresentar as suas contas para a Câmara. Se ele não apresentar até esse prazo, a Câmara vai proceder à tomada de contas. Também fiscalizar e controlar diretamente atos do Poder Executivo, inclusive da administração indireta, se o município tiver autarquias, fundações. Zelar pela preservação da sua competência legislativa. Apreciar atos de concessão ou permissão e renovação de concessão de transporte coletivo. Aqui é função de fiscalizar a prefeitura. Representar, denunciar ao Ministério Público, por aprovação de 2/3 dos vereadores, a instauração de processo contra políticos, prefeito, vice-prefeito ou secretários municipais. Para isso é necessário a aprovação de 2/3 dos vereadores. Aprovar previamente a alienação ou concessão de imóveis do município e escolha de titulares de cargos que a lei determinar. Também conceder licença ao prefeito, aqui já é repetição, né? Sempre que eles forem se ausentar por mais de 15 dias. Então percebam aqui que no artigo 13 tem competências que a Câmara vai tomar sozinho, sem o prefeito intervir, enquanto no artigo 12 estão competências que passam pela sanção do prefeito, e na tua prova a banca pode misturar esses dois artigos, por isso ler e memorizá-los é muito importante. O artigo 14 prevê que a Câmara pode convocar secretários ou coordenadores do município para, no prazo de 10 dias, prestarem pessoalmente informações. Também a Câmara pode encaminhar pedidos escritos de informação. Nesse caso, eles têm 30 dias para responder essa informação solicitada. Os vereadores possuem inviolabilidade pelas opiniões, palavras e votos que eles proferirem no exercício do mandato e na circunscrição, aqui no território do município. Os vereadores ainda têm livre acesso, porque eles têm a função de fiscalizar a prefeitura, então eles têm livre acesso aos órgãos da administração pública, mesmo sem prévio aviso.
No entanto, além dessas prerrogativas, os vereadores têm também algumas proibições. E algumas proibições que estão no inciso 1 começam no momento que o vereador é diplomado e outras no momento que ele toma posse. De 4 em 4 anos, o povo vai às urnas lá no mês de outubro e elege em outubro os vereadores. No momento que o vereador é eleito, ele ainda não tem nenhuma proibição. Quando é expedido o diploma dele, geralmente isso acontece ali pelo mês de dezembro do ano da eleição, aí ele já tem as proibições aqui do inciso 1. Ele já não pode ter contrato com o município, nem aceitar cargo em comissão na prefeitura. Depois, quando ele tomar posse, além das proibições do inciso 1, ele também tem as proibições do inciso 2. Bom, o vereador que descumprir qualquer uma dessas proibições após esses momentos está sujeito à perda do mandato, conforme artigo 18, inciso 1. Também está sujeito à perda do mandato o vereador que tiver um ato incompatível com o decoro parlamentar, que é a chamada quebra do decoro parlamentar. Dentre outros casos, é incompatível com o decoro parlamentar o abuso de prerrogativas ou a percepção de vantagens devidas pelo vereador. Também perde o mandato o vereador que faltar, que deixar de comparecer a terça parte a 1/3 das sessões ordinárias da Câmara ou faltar a 3 sessões ordinárias consecutivas. Claro, isso quando não há justificativa, porque se ele tiver de licença, doença ou emissão autorizada pela Câmara, não vai ser prejudicado. Também perde o mandato o vereador que perder ou tiver suspendidos os seus direitos políticos, quando a Justiça Eleitoral decretar, se ele sofrer uma condenação criminal em sentença transitada em julgado, que é uma decisão judicial definitiva da qual não cabe mais recurso, ou ainda se fixar residência fora do município. Em todos esses casos, o vereador estará sujeito à perda do mandato. E o artigo 19 traz situações que o vereador não perde o mandato. E na prova, a banca pode fazer uma questão misturando, confundindo aquelas situações que a gente viu que ele perde o mandato com essas que ele não perde. Sabe quando que o vereador não perde o mandato? Quando ele for investido no cargo de secretário municipal, secretário de Estado ou ministro de Estado. Então, se um vereador aqui for convidado para essas funções e assumir, aceitar a função, ele não perde o mandato. Ele vai se licenciar da Câmara e um suplente vai assumir o lugar dele. Quando terminar o período da função de secretário ou ministro, ele volta e reassume o mandato de vereador. Então, nesse caso, não perde o mandato o vereador. Também não perde o mandato o vereador que for licenciado pela Câmara por motivo de doença ou mesmo para interesse particular. Quando se licenciar para interesse particular, a licença não é remunerada e não pode ultrapassar 180 dias por ano. E aí é isso, quando o vereador está licenciado ou assume função de secretário, eles convocam um suplente para assumir o lugar dele. Muito bem, sobre reuniões e remuneração dos vereadores, a Câmara vai reunir-se normalmente de 1º de fevereiro a 31 de dezembro, salvo no primeiro ano da legislatura, porque ela já se reúne no mês de janeiro, no primeiro ano. Então, nos anos normais da Câmara, tirando o primeiro ano, ela funciona de 1º de fevereiro a 31 de dezembro. No mês de janeiro, ela está de recesso e não vai ter sessões. Nesse período normal de funcionamento, ela vai ter 3 sessões ordinárias por mês. Então, as sessões ordinárias da Câmara são 3 dias do mês que os vereadores vão se reunir. O regimento interno vai decidir qual é esse dia, como que ele é escolhido, mas é isso. São 3 reuniões por mês, entre 1º de fevereiro a 31 de dezembro. No mês de janeiro, ela está de recesso, salvo, exceto no primeiro ano, porque no primeiro ano, a Câmara já vai se reunir no dia 1º de janeiro para dar posse para os vereadores, prefeito e vice. Também nesse momento, ela vai eleger já a sua mesa e as suas comissões. Pessoal, a gente viu que a Câmara tem 3 sessões ordinárias por mês. Se nessas sessões não deu tempo de tratar algum assunto e precisa convocar a Câmara para mais uma sessão além das 3, é possível fazer a convocação extraordinária da Câmara.
convocação extraordinária da Câmara é convocar a Câmara para uma reunião extra, além daquelas normalmente realizadas. E a banca pode perguntar quem pode convocar a Câmara para uma sessão extraordinária. Ela pode ser convocada extraordinariamente pelo presidente da Câmara, ou pelo prefeito, ou pela maioria dos vereadores. Esses podem solicitar essa convocação extraordinária. Bom, sobre a remuneração dos políticos, ela é fixada pela própria Câmara. Só que os atuais vereadores não podem dar um aumento para eles mesmos receberem nesse mandato. Os atuais vereadores podem decidir quanto que os próximos eleitos vão receber. E eles decidem isso antes das eleições, então eles não sabem se eles próprios serão reeleitos ou não. Bom, na sequência a gente tem a mesa da Câmara e as comissões. A Câmara tem uma mesa, que são os vereadores que vão comandar a casa. E eles escolhem entre si. Os 9 vereadores vão se reunir e vão eleger a mesa. A mesa da Câmara tem 4 membros. Um dos vereadores vai ser o presidente, outro vai ser o vice-presidente, outro será o primeiro secretário e outro será o segundo secretário. Essa mesa é eleita todos os anos, por um mandato de 1 ano. Então, todo ano muda a mesa da Câmara. E é vedada, é proibida a recondução para o mesmo cargo. Aquele vereador que for presidente da Câmara no primeiro ano, não pode ser presidente de novo no segundo ano. Então, todo ano vão mudar os membros da mesa e ela tem mandato de 1 ano. A banca pode perguntar na prova qual é a composição da mesa, qual é a duração do mandato, ou se é permitida ou vedada a recondução para o mesmo cargo. Então, é importante memorizar também essas informações aqui sobre a mesa. Além da mesa, a Câmara vai ter as comissões. Tem comissões permanentes e temporárias. Cada comissão, na sua matéria de competência, vai exercer as atribuições do parágrafo 1º. E uma comissão especial que a Câmara pode criar é a Comissão Parlamentar de Inquérito, que a gente conhece popularmente como CPI. Uma CPI é uma comissão que os vereadores podem criar para investigar algum fato específico que ocorreu na prefeitura, por exemplo. Quando é criada uma CPI, os vereadores vão fazer uma investigação, tendo os poderes de investigação próprios de autoridades judiciais. Para criar uma CPI, é necessário um requerimento assinado por 1/3 dos vereadores. Isso é muito cobrado em prova. A banca pode perguntar quantos vereadores são necessários para propor a criação de uma CPI. O requerimento tem que ser assinado por 1/3 dos vereadores. Aí, essa CPI vai apurar, vai investigar esse fato determinado e por um prazo certo, e depois vai encaminhar as suas conclusões ao Ministério Público, porque a CPI não aplica penalidades. Mas se a CPI constatar que houve uma irregularidade ou um crime, ela vai denunciar ao Ministério Público. E o Ministério Público, o promotor, recebendo esse relatório da comissão, vai ter dados ali para fazer uma investigação e propor ações judiciais contra os infratores. Então é isso que nós temos no funcionamento aqui das CPIs. Além disso, também vai ter uma comissão representativa na Câmara. Comissão representativa é uma comissão de vereadores que representa a Câmara durante o recesso, porque no mês de janeiro do 2º, 3º e 4º ano do mandato, a Câmara não funciona, ela está de recesso. E nesse período, então, tem essa comissão de vereadores que vão estar ali numa espécie de plantão, caso alguma providência da Câmara seja necessária nesse período. Muito bem, pessoal, concluímos mais uma parte aqui do nosso estudo, concluímos a primeira parte aqui, do nosso estudo da Lei Orgânica do Município. Já estudamos, então, os principais pontos sobre o funcionamento do Poder Legislativo. No próximo vídeo eu volto para a gente continuar conhecendo aqui a Lei Orgânica de Santo Cristo. No próximo vídeo já vamos trabalhar o processo legislativo, que são as normas elaboradas aqui pela Câmara Municipal. Dá um clique que eu já volto. Até logo.